Vamos falar mais sobre esses assuntos com o Felipe Ramos, que é analista de risco político e mais uma vez está com a gente. Felipe, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bem, vamos lá, Felipe, dividir inclusive a nossa conversa aqui em várias etapas, a começar pelo pronunciamento de Joe Biden, primeira manifestação pública desde que ele desistiu de disputar a reeleição nos Estados Unidos. E aí eu faço de uma afirmação dele uma pergunta, Felipe. A América, de fato, está num ponto de inflexão? É uma eleição, com certeza, importantíssima, né? Mas o Joe Biden assume certo risco ao mencionar, apesar de não mencionar diretamente, o Donald Trump como uma ameaça. Ele coloca os stakes, né, o que está em jogo, como algo muito alto, né, para o público americano. O que, de certo modo, quer dizer que se os eleitores escolherem, né, a outra opção, estariam colocando a democracia em risco. O que pode ser um fato do ponto de vista da nossa análise, mas ao mesmo tempo coloca grande parte do eleitorado como também propenso a ameaçar a democracia. Então é um discurso que é dúbio nesse sentido, né? Será que os eleitores americanos estão também colocando a democracia em risco? Como eu falei, separando a ciência política, né, do discurso político, o Biden acaba alvoroçando, incomodando uma grande parte do eleitorado americano, apesar de energizar, vamos dizer assim, a base eleitoral do Partido Democrata. E aí tem uma outra questão também, né, Felipe, o tom que ele adota, né? Ele sempre se refere ao país, à democracia, a um bem maior, a algo macro. Ficou claro, até mesmo na escuta das palavras de Joe Biden, que essa decisão dele de desistir da disputa pela reeleição se deu muito mais por uma pressão dos próprios democratas? Com certeza, né? Em nenhum momento ele, né, diz que não conseguiria cumprir um segundo mandato, né? Ele deixa claro que foi uma pressão partidária. Ao mencionar que fez isso, tomou essa decisão difícil por colocar a democracia em primeiro lugar e a unidade do partido, né? Ou seja, ele demonstra que houve pressões por parte do partido, que ele perdeu a condição de unificar o partido, que o partido estava dividido e que, em nome dessa unidade para eleição, para enfrentamento eleitoral a Donald Trump, ele então toma essa decisão de não concorrer à reeleição, né? Isso demonstra um Biden insatisfeito com a própria decisão, mas que ao mesmo tempo foi muito realista, né? Ele percebeu que ao perder a condição de manter a unidade do partido, colocava as chances, né, do Partido Democrata em risco e, portanto, decidiu de modo pragmático, de modo realista, de modo muito corajoso, né? Percebe-se a dor na sua forma de falar, né, que ele preferia, ele entendia que devido às conquistas do seu mandato, ele merecia, né, um segundo mandato, conforme ele mesmo mencionou no discurso, mas que, prezando a unidade do partido e o que ele chama a necessidade de defender a democracia americana, ele, né, deixava de concorrer à reeleição. Portanto, o tema central aí foi a divisão do partido, a perda de apoio ao do Biden e o seu passo para manter a unidade partidária a partir do nome da Kamala Harris. E claro, ele menciona justamente a Kamala Harris nesse pronunciamento, Felipe. E daí minha pergunta com relação à campanha de Kamala Harris. Qual deve ser o tamanho da presença de Joe Biden nessa campanha da atual vice-presidente? Começa bastante presente, né? Porque é uma transição suave, vamos dizer assim. Ele tenta, tanto ele, o presidente Biden, tenta mostrar que está fazendo isso e apoiando a Kamala Harris, como a Kamala Harris tenta se mostrar uma pessoa muito fiel, uma pessoa muito leal, de que não houve um golpe de bastidores dela contra o Joe Biden, né? Então ela tenta demonstrar isso, mencionando, agradecendo o Joe Biden, dizendo que foram anos muito felizes juntos, de aprendizado contínuo. Então ela faz esse discurso para agradecer o Biden, só que o Biden, obviamente, teve uma grande rejeição, né? E tem uma grande rejeição. Em alguns estados, por exemplo, os candidatos locais, à Câmara dos Deputados, né, de lá, House of Representatives, e ao Senado, estavam fazendo campanha sem mencionar o Joe Biden, né? Ele é considerado algo, vincular-se ao Biden pode ser negativo em alguns contextos. Então, acho que ao longo do tempo, é bem provável que a Kamala Harris foque mais nela mesma, nas suas promessas de campanha, do que em mencionar constantemente o Joe Biden, apesar de que ela não poderá fugir do fato de ter sido 3 anos e meio, né, vice-presidente e, portanto, ter participado da administração.
enfrentará, portanto, esse dilema de ter que mostrar que foi parte de um governo exitoso, sem dar tanto foco necessariamente no nome de Joe Biden daqui para frente.